Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Dando sequência à nossa discussão de ondas planas uniformes, nesta aula nós iremos discutir a superposição de ondas planas uniformes. Tá? E isso vai produzir efeitos de interferência, ao final discutiremos aplicações simples. É importante notar o seguinte, nós estamos tratando do eletromagnetismo em um regime linear. E como tal, a linearidade pressupõe que você pode somar campos e o campo resultante é dado por uma soma tranquilamente. Tá? Essa é a ideia por trás do princípio de superposição. Então, a gente vai discutir isso com maiores detalhes nesse problema. Então, guarde bem o que é o problema que está aqui. Tá? É um problema típico que aparece em listas, em exercícios desta disciplina. Ele diz o seguinte, tá? Considere duas ondas planas uniformes no vácuo, cujo campo elétrico de cada uma delas, tá, é dado abaixo. Então, nós temos o campo elétrico da onda 1, o campo elétrico da onda número 2. Ambos são medidos em volts por metro. Percebam que eu tenho as duas polarizadas ao longo do eixo Y. Então, o campo elétrico da onda 1 está totalmente orientado em Y e o da onda 2 também está orientado em Y. Por que eu estou querendo essa situação? Porque é onde os campos mais interferem. Quando a polarização é colinear das duas ondas, você tem a polarização no mesmo eixo, a interferência dos vetores é maior. Tá? Se você somar um vetor que está orientado assim com outro vetor que está orientado assim, essas duas componentes não se superpõem. Né? Você vai ter essa mais essa, simplesmente assim. Agora, quando uma onda tem um vetor que está orientado numa componente do vetor total da outra, você vai ter soma vetorial e naquela componente específica vai somar as coisas. Então, veja que eu vou somar componentes em Y. Tá? Então, escolhido assim para dar esse efeito de interferência. Adicionalmente, veja que nós temos o fator de fase de cada onda plana. Tá? Então, aqui nós temos o I ômega t, que é a frequência. Eu tenho o K.R da onda 1 e o K.R da onda 2. Note que tem uma pequena sutileza aqui, que é uma diferença de sinal. Ó. Menos K0 seno θ x menos K0 cosseno θ z para a onda 1, mais K0 seno θ x menos K0 cosseno θ z para a onda 2. E essa pequena sutileza nós já vamos discutir em breve. Tá? Então vai anotando o problema aí. Tá? Onde, naturalmente, E0, ômega, K0 e θ são constantes reais. Poderia ter escolhido o E0 complexo? Poderia. Poderia ter escolhido um valor aqui e outro valor aqui? Poderia. Poderia ter colocado várias componentes e várias componentes? Poderia. Mas a gente quer entender a natureza do problema. E esse é o de máxima interferência nesse caso. Né? Ou um dos que produz interferência maior porque os campos estão polarizados na direção de Y, ambos, na onda 1 e na onda 2. Tá? Então, outro detalhe que você pode assumir é zero maior que zero, por exemplo. Tá? Elas estão no vácuo, mas pode acontecer em qualquer outro meio material. Basta trocar o K0 por o K do material e se tiver perdas, você inserir os termos de perdas aqui. Exponencial de menos alfa seno θ x menos alfa cosseno θ z e para outra aqui e na alfa seno θ x menos alfa cosseno θ z, se você tivesse perdas. Tá? Então, complicaria um pouco mais o problema, mas o objetivo aqui é entender a ideia de superposição. Então, o que é pedido? Determine o campo resultante da superposição e aí pede, o resultante é uma onda plana uniforme? Item B, os campos, calcule, né, determine os campos H1 referente à onda 1, H2 referente à onda 2 e o resultante H da superposição. Tá? O valor do vetor de Poynting médio, tá? Eu quero saber quanto é o vetor de Poynting médio, para que direção a energia se desloca. E o item D, discuta possíveis aplicações desse problema. Né? Fazer uma discussão onde poderíamos aplicar esse problema. Tá? Então vamos lá, vamos fazer esse trabalho aqui. Guarde bem essas expressões. Precisamos dessas expressões. Só note o seguinte, tá? Eu vou até deixar elas aqui por um momento,
Acho que dá para aproveitar o quadro ainda, com as expressões aí. Note o seguinte, antes mesmo de começar o cálculo do item A, eu poderia ter perguntado o seguinte, quem são a direção da onda 1 e N2, direção da onda 2. Tá? Então, para fazer esse tipo de conta, nós temos que olhar o termo de fase. Veja, onda número 1, onda 1. O termo de fase é E elevado a I ômega t menos K0. Vou colocar a fase com a exponencial junto aqui, seno θ vezes x, menos K0 cosseno de θ vezes z. Tá? Ela tem aqui um fator que é o vetor E0, tá? É o vetor E0, então o vetor E0 da onda 1 é igual ao vetor E0 da onda 2, a gente escolheu iguais, sendo E0 na direção de y, tá? E se eu for comparar, no caso, com uma onda plana uniforme, eu tenho que ter isso aqui, E0 constante, não pode depender nem do espaço nem do tempo, E elevado a I ômega t menos o K do meio, no nosso caso é o K0, N, direção da onda, ponto R. Só que aqui no caso é o N1. É o N da onda 1. Tá? Para a onda 2, o que muda? É o sinal aqui, fica mais nesse termo. No restante é tudo igual. Tá? Então só lembre disso. Bom, como é que eu vou fazer então a determinação do N1? Por comparação, se eu tivesse um valor numérico para ômega aqui, eu diria, bom, aquilo que acompanha T é o ômega. Por comparação, né? Eu teria que dizer o seguinte, ó, ômega T fase, né? Vou olhar aqui a termo de fase. Ó. Ômega T menos K0 seno de θ vezes x menos K0 cosseno de θ vezes z tem que ser igual, fase de lá, ômega t, ou seja, o valor numérico que tivesse colocado aqui é o ômega, porque é o que acompanha o t, menos K0. E aí, se eu fizer o produto de N1.R, o que eu tenho que ter? A componente do vetor 1x vezes x, mais a componente do vetor desse N1 vezes componente y vezes y, mais a componente desse vetor aqui na direção de z vezes a variável z. Então eu vou ter aqui menos K0 N1x, x, menos N1y, mais, né? Mais N1y, y, mais N1z vezes z. É isso que nós vamos ter. Eu tenho que comparar agora as coisas. Então veja só, o que acompanha x do lado de cá? Menos K0 seno de θ. E do lado de lá? Menos K0 N1 componente x vezes x. É o que acompanha x. O x eu já eliminei aqui. Então, componente x. O x, né? O y. O que é o y? 0 igual, não tem y aqui, 0 igual, então é 0 vezes y igual N1y. Já descobri quanto vale o componente y. E na direção z aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Menos K0 cosseno de θ vezes z igual menos K0 vezes N1z menos K0 vezes N1z. É isso. Então, resolvendo esse sistema de equaçõezinhas, eu vou ter N1x igual seno de θ, N1y igual 0, N1z igual cosseno de θ. Tá? É isso. Ó. N1x seno, N1z cosseno. Para a onda 2, e para a onda 2? Onda número 2, não preciso fazer as contas, você pode fazer. Você vai ter o N2 componente x menos seno de θ, porque aqui vai ter um sinal mais. Então você vai igualar mais K0 seno θ igual menos K0 N1x, então vai dar menos seno de θ. O N2y também dá zero e o N2z dá a mesma coisa, porque você vai ter menos K0 igual menos, então, cosseno de θ aqui. Pronto.
Então, quando você adquire uma certa experiência, você já pode, outra forma de fazer, né? Achar o vetor beta da onda 1, ou o vetor, nesse caso, é vácuo, o vetor K da onda 1, né? Nesse caso aqui é beta da onda 1, é o vetor que acompanha a exponencial aqui, ó. Então, só pegar as componentes nas respectivas direções, ó. O que acompanha o x? K0 seno θ. Ah, é menos, então é o sinal mais no beta. O que acompanha y aqui? Não tem y, então é zero. O que acompanha a componente z? K0 cosseno de θ. Então, se você ganha um pouco de experiência, você já olha na fase, você já tira o beta da onda 1, e aí você já tira que o N1 é simplesmente o beta da onda 1 vetor dividido pelo módulo. Mas se você calcular o módulo desse vetor, você vai ter exatamente a raiz quadrada de K0 quadrado seno quadrado mais K0 quadrado cosseno quadrado. Coloca K0 em evidência, você vai descobrir que o valor do módulo desse vetor é K0. Dividindo ele por K0, você vai descobrir que o N1 então é seno θ, 0 e cosseno θ, porque o módulo aqui, ó, nesse caso, é o próprio K0. Só fazer a continha aí você descobre isso. Mesma coisa para a onda 2, só que a onda número 2 ela tem então o sinal trocado aqui, porque aparece lá na fase da onda 2 o sinal mais aqui. Tá? Então, se você quiser, você faz a conta lá. Bom, então o que nós temos? O N1 e o N2. Olha só. O N da onda 1, N da onda 1 é igual seno de θ na direção de x mais cosseno de θ na direção de z. E o N da onda 2, direção de propagação da onda 2, é menos seno de θ na direção de x mais cosseno de θ na direção de z. Então, na verdade, essas direções de propagação elas estão indexadas por um ângulo referente ao eixo z. Essa aqui é a direção de propagação da onda 1. E essa aqui é a direção de propagação da onda 2. Tá? Importante aqui. Importante fato. Não dá para achar diretamente, não dá para encontrar um N igual N1 mais N2. Tá? Isso aqui não dá para fazer. Ó. Tá? Você não pode fazer isso aqui. Ah, eu quero saber a onda resultante, vou achar o N. Não. A direção de propagação das ondas não se soma. Os vetores, sim. Tá? E é o que a gente vai ver. Então, a superposição não se aplica às direções de propagação. Okay? Você não pode, eu quero achar qual é a direção de propagação da onda resultante. Vou somar as direções das ondas que deram origem àquela. Não, não dá para fazer isso. Tá? Então, isso aqui você não pode fazer. Agora, que problema eu estou estudando aqui? Ó? Eu estou estudando esse problema assim. Ó. Só uma palhinha do que nós vamos discutir depois. Tá? Eixo Z, eixo X, tá? O eixo Y, veja só, Z vetorial X está para fora do plano do quadro, então apontando para fora do plano do quadro, vou colocar assim, ó, pontinho Y para fora. Isso aqui me diz o seguinte, tá? Que a onda número 1, ela está propagando para lá, ó, formando um ângulo θ com o eixo Z. Então esse aqui é o vetor unitário N1. Note que o módulo desses dois vetores é 1, tá? Porque são só indicações de direção. Tá? Então veja só, esse aqui é a projeção desse vetor que tem módulo 1, tá? Tanto o módulo de N1 quanto o módulo de N2 é 1, porque é vetor unitário, a direção de propagação. Tá? Então, projeção desse vetor sobre o eixo Z é o cosseno de θ, e a projeção sobre o eixo x é o seno de θ.
O que eu preciso fazer para outra? A mesma projeção em Z, só que a projeção em X ela está negativa. Ó, então é menos seno de θ. Isso significa que a onda número 2 está andando para lá. Esse aqui é o N da onda número 2. Formando o mesmo ângulo θ com o eixo Z. Esse aqui é o N2. Certo? N1, N2. Bom, essas duas ondas, elas interferem, porque você vai ter uma onda plana uniforme, então isso aqui ó, é o vetor que é perpendicular aos planos da onda número 2. Então eu tenho uma onda plana número 2 que está propagando para lá, e eu tenho uma onda plana número 1, cujos planos são perpendiculares à direção de N, ou N1 é perpendicular aos planos, e você veja, são infinitos planos, né? Mas nesse gráfico, ó, nesse ponto que os planos se cruzam, eu preciso somar a amplitude do campo elétrico nesse plano da onda 1 com o campo elétrico da onda 2. Nesse outro ponto, a mesma coisa. E são infinitos pontos, em todo o espaço. Mas é uma onda que está varrendo o espaço para lá, é a onda 2, e há uma onda que está varrendo o espaço para lá, é a onda número 1. E eu preciso somar vetorialmente, ou seja, o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando quanto vale o campo resultante do E1 mais E2? Tá? Isso aqui é que está sendo perguntado no item A. E no item B, quanto vale o H resultante da superposição H1 mais H2? Quanto vale isso aqui? Tá? Uma coisa que eu sei de cara é que na origem, eu vou mostrar um pouquinho mais para cá, ó, mas na origem, o campo elétrico da onda 1 é E0 na direção de Y, e esse cara muda à medida em que vai propagando, mas se você colocar x e y, x e z, desculpa, e y também, né, que não depende de y, x, y e z iguais a zero, você vai descobrir que o campo está polarizado assim, tá? Para a onda 1, bem na origem. Eu desloquei um pouquinho porque a origem eu já mostrei o y aqui. A mesma coisa para a onda número 2. Então, E0 a y para a onda 2 também. O campo elétrico da onda 1 aponta para fora, né? Vou colocar assim, E0 a y. E para a onda 2 também aponta para fora, E0 a y. Se você olhar bem aqui na origem. Mas isso aqui anda. Então isso aqui vai ganhando uma fase à medida que o tempo passa e à medida que a onda se propaga. Então ela vai ganhando uma fase. Tá? Então aqui você tem a onda 1 anda para lá, então a onda 1 está andando para lá e a onda 2 está andando para cá. Tá? Imagine uma situação possível, tá? Dois lasers que têm uma extensão muito grande do seu feixe, um está assim e outro está assim. A luz está indo aqui, a outra está indo para cá. Né? Mas não dá para ser com pointers. Eu vou discutir situações em que isso se aplica depois. Mas você tem exatamente duas ondas planas. Uma está andando para cá, a outra está andando para lá. Esses são os planos. Tá? Nota também outra coisa. A gente costuma, tipicamente, apresentar os vetores N1 e N2 na origem, tá? Mas na verdade você tem este cenário aqui. Eu vou até fazer uma nova figura aqui, X e Z. Na verdade você tem o seguinte, ó. É um conjunto de planos que definem a onda 1. Então aqui você tem ó, o N1, que aparece em todos, você pode definir ele a partir de qualquer um dos planos, tá? Mas é o N1 que está andando para lá. E você tem, naturalmente, tá? A onda número 2, que é uma sucessão de planos, cada um é um plano de fase constante que está andando para lá, e a partir de cada um desses planos você pode definir o N2. Tá? Então, o N2 é a onda que vai para baixo aqui, nessa figura. Ok? Bom, vamos lá. Então, vamos tentar calcular a superposição, dadas as direções de propagação que já estão contidas na fase. O que se pode fazer, em termos de problematização desse exercício, é colocar o seguinte, olha, dada essa figura aqui, eu coloco lá N1, N2 e tal, ache o N1, ache o N2, ache a forma do vetor E1, ache o vetor E2, calcule a interferência, tá? Aqui eu já estou com os valores dados. Tá?
Então veja só o seguinte, qual é o próximo passo? O item A. Quanto vale o campo elétrico resultante da superposição E1 mais E2? Então aqui eu vou colocar uma regra geral. Os campos E e B, E e H nesse caso, em meios lineares, satisfazem eles mesmos, satisfazem o princípio de superposição. Em meios não lineares, você também pode usar ondas planas como base, mas a coisa é um pouco mais complicada. Mas vamos seguir naquilo que a gente já usa, que é meio linear, isotrópico, homogêneo. Mas aqui só precisa de linearidade, tá? Nem precisa de homogeneidade nem de isotropia, tá? Para satisfazer o princípio de superposição. Tá? O campo elétrico resultante de uma soma de ondas planas e qualquer campo elétrico, como função da posição e do tempo, pode ser expresso desta maneira, isso inclusive em qualquer regime, se você usar onda plana, é dado pelo somatório, se você tiver um rótulo discreto, indo de 1 até a enésima onda, dos campos elétricos da jésima onda. Então, o somatório dos campos elétricos. Tá? Os campos magnéticos, funções da posição e do tempo, serão dados pelo somatório dos J campos, indo de 1 até N, dos HJs. Se você estiver usando ondas planas uniformes, claro que esse cara aqui, para ondas planas uniformes, será dado por NJ, vetorial com o EJ, dividido pela impedância do meio, né, impedância característica do meio, indo de 1 até a enésima onda. Tá? Então, C onda plana, isso aqui se aplica para o resultante como um somatório da relação de onda plana aplicada onda a onda. Tá? Eu não posso achar um N total e aí o E total. Isso aqui não é igual a N total vetorial E total. É o somatório dos NJs vetoriais, produtos vetoriais com os J componentes do campo elétrico. Tá? Então, primeiro faz o produto e depois soma tudo. Tá? Então, o princípio de superposição se aplica tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético. Se você tiver, aqui eu vou escrever para o campo elétrico, tá? Se você tiver uma variável contínua, eventualmente o somatório pode ser convertido numa integral. Tá? Então, o somatório vira uma integral. O que é uma integral? É o limite de uma soma quando o rótulo da soma é levado para um domínio do contínuo. Então, eu vou integrar aqui tipicamente sobre quem? Sobre, se usar os campos de ondas planas, eu vou ter os E0 das ondas planas, eles podem ser indexados pela frequência e pelo vetor de onda, e isso aqui vai ser uma integral em E elevado a I ômega t menos K.R de cada onda. Então eu tenho um somatório, o que eu vou mudar? As amplitudes e as polarizações para cada ômega e para cada K. Eu vou fazer o quê? Eu vou somar sobre todos os ômegas e vou somar, então é uma integral quádrupla sobre todos os Ks, dkx, dky, dkz. Eu posso ter, via de regra, isso aqui. Ó. Tá? Então, a onda plana uniforme, eu posso somar ondas planas uniformes com frequências variadas, com componentes kx variados, ky variados e kz variados. A única coisa que eu preciso ter como cuidado é garantir, via de regra, a relação de dispersão. Né? Eu preciso garantir aqui nessas integrais, o que vai me reduzir uma integral, na verdade, que k.k seja igual a ômega quadrado mi epsilon complexo do meio. Então, isso aqui reduz uma variável. Né? Tem uma relação entre o ômega e o k. Então, na realidade, eu poderia, por exemplo, eliminar os ômegas. Ou então,
Dado ômega, eu quero eliminar. Dado ômega, kx e ky, eu vou eliminar a integral do kz, porque o kz tem que ser dado por isso aqui menos, enfim. Mas você, via de regra, o limite da soma pode ser, então, por exemplo, pode ser que seja outro índice, E vetor dependente de algum conjunto de índices aqui, contínuo integrado sobre esse volume do contínuo aqui, né? Se você tiver um rótulo que não é discreto. Então, esse problema que nós estamos analisando aqui é o problema mais simples, porque eu estou somando só duas ondas planas. Tá? Pensem no seguinte problema, tá? Imaginem que você, ao invés de somar só duas ondas planas, você vai pegar n como função de θ, isso aqui é o eixo z, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o ângulo θ, e você poderia então, se o n está no plano, suponha, eu posso ainda colocar n's para fora aqui, todos os n's que saem para fora de uma esfera, mas suponha todos os n's no plano, eu poderia ter um campo elétrico resultante que é simplesmente a integral sobre dθ, do θ inicial até o θ final, o quanto você quer variar, né? Eu quero todos os valores dentro deste range aqui, digamos, de menos um valor até mais um valor, ou eu quero tudo, de 0 a 360 graus, sei lá. Você pode somar e o θ é um valor contínuo, onde a amplitude poderia ser função do θ, todas elas polarizadas em y, e elevado a i ômega t menos n de θ, K0, no caso do vácuo, K0, n de θ, ponto R. Ó, isso aqui vira uma integral. Né? Eu poderia somar todas as ondas planas aqui, ó, todas elas. Todas elas, poderia somar, e entre um ângulo θ e o próximo é um infinitésimo que separa um do outro. Então, ao invés de uma soma, eu teria uma integral. Então, isso é o princípio geral da superposição. Caso mais simples é ter só duas ondas planas. Não é o caso particular aqui, né? Deixa eu só escrever mais bonito aqui, né? Esse AY, inclusive o vetor de polarização poderia depender do ângulo, tá? Mas sendo muito simplista, você teria isso aqui, ó. E elevado a i ômega t menos, sei lá, K0 x seno de θ menos K0 z cosseno de θ, e você tem que integrar o quê? Ó? Θ. Tem que integrar sobre θ. De quanto? Do inicial até um final. O nosso problema é discreto. Nosso problema aqui em particular é discreto. Bom, dito isso, vamos fazer essa conta. Vamos lá, vamos fazer essa conta de uma vez. Tá? Então, só lembre disso. Importante. Os campos, regra geral, podem ser superpostos. Princípio de superposição. Somatório de campos. O campo total é o somatório dos campos. Em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo. Tá? O vetor de point não é dado pela soma dos points. Tá? Isso também faz parte da regra geral. Nós vamos discutir isso lá no item apropriado. Então, quem que é o E1 mais o E2? Veja só, eu tenho E vetor é igual a E0 na direção de Y, E elevado a I ômega t menos K0 seno de θ vezes x, menos K0 cosseno de θ vezes z, essa é a onda número 1, mais a onda número 2, E0 na direção de Y, exponencial de I ômega t menos, aqui é mais, né, para a onda 2, K0 seno de θ vezes x, menos K0 cosseno de θ vezes z. Bom, é uma soma vetorial, mas eu posso muito bem ver o que tem de comum. Eu posso fatorizar esses termos aqui, posso evidenciá-los. E0 é comum aos dois. Veja que se as amplitudes não fossem iguais, eu já teria que mudar a minha estratégia. Tá? Então, E0, vetor, a única componente, eu estou somando as componentes y, então aqui é na direção de y, né? Que mais que é comum? E na I ômega t. As duas ondas têm a mesma frequência. Estou considerando a superposição também, para dar máximo efeito, as duas na mesma frequência. Tá? Então, E0,
AY, comum, e na I ômega t tem nas duas. Isso aqui é menos, aqui é mais, não é comum. Isso aqui é menos, é comum. Então, termo de fase comum, cosseno de θ vezes E, evidenciei os fatores comuns, e aí eu tenho que somar o que não é comum. Ó, isso aqui é tudo isso vezes E elevado a menos IK0, seno de θ vezes x, e essa outra é tudo isso vezes E elevado a IK0, seno de θ vezes x. Certo? Esta é a ideia. Agora, isso aqui, ó, você pode lembrar o seguinte, tá? E elevado a I, uma constante A mais E elevado a menos IA. Se você dividir isso aqui por 2, é o cosseno de A. Tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a exponencial de I vezes isso aqui, mais exponencial de menos I vezes a mesma coisa. Esse é o nosso A, no caso. Esse aqui é a variável A. Tá? Só que eu não tenho a divisão por 2. Então, eu divido por 2, se eu quiser, para ter agora o cosseno, divido por 2, multiplico por 2, porque a ideia é ter nenhuma alteração na equação. Então, resultado, vetor elétrico é igual 2 vezes E0, cosseno de K0, seno de θ vezes x, termo de fase, aqui a direção do vetor é AY, então eu posso escrever assim, esse fator aqui, que é a amplitude do campo, vezes o termo de fase, E elevado a I ômega t menos, imaginário aqui, né? K0, cosseno de θ, vezes Z. Eu vou apagar isso aqui, que eu acho que já deu para entender. É uma identidade bem conhecida. Então a pergunta seguinte é a onda plana uniforme? Então a resposta é, veja só, a tendência é você pensar que sim. Né? Muita gente olha para isso aí e pensa que sim, porque eu tenho um vetor vezes uma exponencial de fase. Só que esquece de um detalhe, para ser onda plana, o vetor que multiplica o termo de fase tem que ser constante no tempo e no espaço. E esse cara depende de x. Depende de uma variável de posição. Então, esse vetor aqui, que eu poderia chamar de E0 da onda resultante, é um E0 de x, depende de x. Nesse caso, poderia depender de mais coisas, nesse caso só depende de x. Basta que dependa de alguma coisa. Dependa de alguma coisa, x ou y ou z, uma combinação, não importa. E elevado a I ômega t menos K0 cosseno θ z. Tá? Não é constante. Não é constante de x, y, z e t. Não é constante no espaço-tempo. Então a resposta aqui é um sonoro não. Não é. A onda resultante não é plana uniforme. É óbvio que não é. É a superposição de duas ondas planas uniformes. É uma soma de duas ondas planas uniformes. O resultante, claramente, não é uma onda plana uniforme, porque é a soma de duas. Tá? Então, se você somar mais de uma onda, se você somar uma, duas, três, infinitas ondas planas, o resultado não será, tipicamente, não será plano uniforme, a menos de alguma aproximação. Vai, exemplo, o θ é muito pequenininho, então você está aproximando as duas como sendo o ângulo θ muito pequeno, elas são quase paralelas. Se você fizer o θ igual a zero, você terá aqui duas ondas somadas, que vai dar um cosseno de zero, que é 1, e aí vai ser plano uniforme. Mas é só quando θ for igual a zero. Daí nem faz sentido, porque eu tenho duas ondas andando na mesma direção, mesma polarização, tudo igual, virou plano, aí sim é plano uniforme de novo. Tá? Mas então, não é constante, não. Se θ diferente de zero, tá? Que a gente vai assumir que seja diferente de zero. Se o θ é diferente de zero, não é onda plana uniforme. Única condição para ser plana uniforme, única situação é que esse θ seja zero, aí o seno é zero, esse cosseno vai para 1 e aí virou uma constante. Tá?
E é muito simples, né? Que daí o cosseno vai para 1, é uma onda plana propagando em Z, que era, na verdade, foi separada artificialmente em duas. Tá? Então, é a única situação, θ igual a zero, senão não é plano uniforme. E veja aqui esse efeito que tem no campo elétrico. Interferência. Olha só, eu vou apagar aqui, ó, para que a gente faça um gráfico disso aqui, tá? O que você tem? Ó? Vou fazer o gráfico aqui no espaço, tá? Aqui é o eixo Z, tem as duas ondas propagando, uma para lá, outra para cá. Essa aqui é N1, essa aqui é N2. Existem planos aqui, eles se cruzam, interferem, né? São infinitos planos a rigor. Mas se eu olhar, esse aqui é o eixo X, eu vou plotar aqui, ó. Não, eu vou plotar aqui do lado, eu vou plotar aqui o campo elétrico, função de X, para dado Z. Digamos Z e T igual a zero, só para simplificar e esquecer esse termo de fase. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o cosseno de uma constante, Kx, esse K0, seno de θ é um Kx, é uma componente x de um vetor K, né? Que eu não posso, enfim, para cada onda plana lá, eu teria, para cada onda plana teria esse número, mas para onda 1 é mais Kx, para outra é menos. Superposição dá esse fator cosseno. Eu teria o quê? Um cosseno. Tá? E o cosseno ele faz o quê? Ele oscila na forma de um cosseno. Tanto para lá quanto para cá. Tá? Então, o meu gráfico ficou uma porcaria. Mas é o EX, função de x, para z igual a zero, t igual a zero. E não depende de y. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um ponto em que as fases das duas ondas é igual, e aí eu tenho interferência total construtiva. As duas ondas estão em fase. Tá? Já existe um outro ponto, um outro x do espaço em que o cosseno vai para zero, né? E aí a interferência é totalmente destrutiva. Aí depois existe um outro ponto de interferência totalmente construtiva, só que os campos estão 180 graus de defasagem em relação a esse outro ponto aqui, ó, mas é construtiva também, ó, menos 2 é zero. Então aqui eu tenho interferência construtiva, aqui eu tenho interferência construtiva, aqui é destrutiva, aqui é destrutiva. Então eu vou tendo construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Para os dois lados, né? Aqui também é destrutiva, construtiva. É essa ideia. Quando as duas ondas estão totalmente em fase, uma tem amplitude zero, a outra também, soma dá 2 é zero. Quando uma onda está com o campo menos E0 e a outra também está menos E0, também é interferência construtiva, só que o vetor vai para baixo. Tá? Então aqui o vetor vai para baixo, aqui o vetor vai para cima. Mas existem outros pontos em que elas estão ligeiramente defasadas, então a interferência não é totalmente construtiva, ela vai caindo até que aqui a defasagem é 180 graus. E aí é totalmente destrutiva, porque uma onda está com o campo para cima e a outra está com o campo para baixo, elas se cancelam. Tá? Então, esse campo resultante aqui é o resultante de uma superposição de duas ondas planas e você tem claramente o efeito de interferência. Tem horas que o campo interfere construtivamente, tem horas que o campo interfere destrutivamente, depois de novo é construtivo, depois de novo é destrutivo, depois é construtivo. Então é periódico. É periódico de menos infinito a mais infinito em x. Então, se você fosse olhar a onda resultante propagando aqui, você teria assim, ó, uma região iluminada aqui, onde módulo quadrado, né, a interferência construtiva, depois passa por zero, ou seja, se fosse plotar a amplitude, você teria algo assim, ó, módulo quadrado, né? Você teria esse padrão aqui, ó. Você teria esse padrão aqui. Máximos e mínimos. Já consegue pensar em alguma aplicação para modelagem de alguma coisa com esse padrão de intensidade de radiação ou de campo? Tá? Vai pensando enquanto fazemos as outras partes desse exercício. Tá? Módulo quadrado, né? Módulo quadrado você teria sempre positivo. Que a intensidade vai ser proporcional a isso, a gente vai mostrar. Tá? Então, o campo elétrico resultante não é uma onda plana uniforme. Isso significa que, item B, tá? Eu quero calcular o campo magnético resultante que vem de H1
mais H2. Tá? Tem dois caminhos. É que no exercício a gente pediu o H1 e o H2. Mas se eu não tivesse pedido, tá? O caminho 1 é ir lá na lei de Faraday, rotacional de E igual a menos I ômega mi vezes o H. Esse aqui vale para o campo resultante. H resultante é igual a I dividido por ômega mi, né? Se você eliminar o imaginário do lado de cá e jogar ele para cá, imaginário dividido por ômega mi, rotacional do campo elétrico. Esse aqui é o primeiro. Aí você pode colocar E resultante aqui. Se calculam diretamente os resultantes. E resultante vai te dar o H resultante. O segundo caminho é usar as leis ou as regras, ou ainda, melhor ainda, eu escrevi assim, as equações de Maxwell para ondas planas uniformes. Só que aí você não pode fazer assim, H resultante igual a um N resultante vetorial E resultante dividido por Z. Isso aqui não dá para fazer. Ó. Isso aqui não dá. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque a resultante não é plano uniforme. Então, como é que você vai aplicar equações de Maxwell para a onda plana numa onda que não é plana? Então, o que, que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. O H da onda 1 é N1, porque a onda 1 é plano uniforme, dividido pela impedância, no nosso caso, ao vácuo. Então, aqui Z0. Tá? O H da onda 2, mesma coisa. N2, vetor unitário N2, vetorial com o E2, sobre Z, que aqui no nosso caso é do vácuo. Tá? Então isso aqui vale, porque esse é a onda plana, esse é a onda plana, esse é a direção da onda 1, essa é a direção da onda 2. Eu posso calcular o H1 e o H2. E o H resultante, superposição. Aí sim você vai ter H1 mais H2. Aí tudo bem, aí você pode fazer. Então esse é o caminho aqui. Ó. Isso aqui você pode e deve fazer. E é o que a gente vai fazer agora. Bom, então vou fazer rapidamente aqui para a onda número 1, porque nota que para a onda 2, a única coisa que muda é o N, e o N só troca seno de θ por menos seno θ. Então, fazer para a onda 1, a onda 2 é só trocar no resultado final seno de θ por menos seno de θ. Resolveu o problema. Tá? Então, o que, que nós vamos ter? N1 vetorial E1 dividido pela impedância do meio, que no caso aqui é o vácuo. Tá? Então nós vamos ter o que aqui, ó? Componente x do N1, seno de θ na direção de x, zero na direção de y, cosseno de θ na direção de z, E0, vetorial, né? Vetorial, E0 a y, E elevado a I, fase da onda 1. Vou escrever assim, para não ter que ficar escrevendo um monte de coisa aqui. Então, guarde bem, o caminho que nós estamos seguindo é esse aqui. Fica como exercício. Faça esse aqui. Exercício esse aqui. Tá? Então, onde? E tudo isso aqui dividido pela constante do vácuo. Onde? Fase da onda 1 é ômega t menos o K0, o N da onda 1, ponto R. A gente sabe que isso aqui dá menos K0, seno θx, menos K0, cosseno θ, vezes Z. Bom, aqui, produto vetorial, o que, que nós vamos ter? Olha só. X vetorial Y, Z. Tá? Então, nós vamos ter o quê? Essa amplitude é uma constante, o termo de fase é um escalar, dividido pelo Z0, tá? Também é um escalar. Só preciso fazer o produto vetorial de esse que está em X, esse que está em Y, esse que está em Z, com esse AY aqui. Então, o que, que vai nos retornar aqui? Sempre lembre daquela regrinha. XYZ, XYZ, XYZ. Para lá o ciclo é positivo, para cá o ciclo é negativo. Então, esse cara é X
vetorial y, x vetorial y da z. Então, é seno de θ na direção de z. Seno θ na direção de z. Tá? Mais 0 vetorial, 0 y vetorial. Se tivesse qualquer coisa aqui, já daria 0, porque é y vetorial y, tá? Mas não tem, é 0. Então, mais 0 ainda, se é que isso é possível. Tá? E aqui nós temos o quê? Z vetorial y. Z vetorial y, onde é que eu encontro o y mais próximo? Indo para cá. Z vetorial y menos, estou indo no sentido contrário, x. E aí esse termo cosseno que está acompanhando. Então é cosseno de θ, vetor unitário z vetorial y, z vetorial y menos x. Tá? Então é isso aqui que nos produziu como resultante. Para a onda número 2, é tudo a mesma ladainha, só que a única coisa, como eu falei, é trocar o seno de θ por menos o seno de θ. Então, vou ter menos seno de θ na direção de z, menos cosseno de θ na direção de x. Você teria o menos seno aqui, menos, vai aparecer esse menos aqui. Então, esse é o resultante da onda número 1 e da onda número 2, onde, naturalmente, a fase da onda 2 é ômega-t menos K0, o n da onda 2, ponto R. Só que a gente sabe que o n da onda 2 é um fator menos seno, que vai produzir aquele na fase e mais K0 cosseno de θ. Então é isso. Bom, o que nos resta? Fazer a soma vetorial. Tá? Soma vetorial, nós vamos ter H igual a soma do H1 com o H2. Tá? Só lembrando, né, talvez seja bom escrever por extenso, fase da onda 1 é ômega-t menos K0 seno de θ vezes x, menos K0 cosseno de θ vezes z. Fase da onda 2, ômega-t mais K0 seno de θ vezes x, e aí o último termo é menos K0 cosseno de θ vezes z. Se você pensar em termos de ângulo, né, no plano XZ, né, é como se você estivesse fazendo um ângulo θ, que é para cima, e outro ângulo θ, que é para baixo. É isso, basicamente. Né? Então, você teria isso aqui, olha. Esse aqui é o θ, que é o do N1, e esse aqui é o menos θ, digamos assim, que é o do N2. Né? Porque o cosseno mantém o sinal e o seno troca. Então, seria isso, equivalentemente. Né? Então, olha só, o que nós vamos ter aqui? H resultante. Vamos ver tudo que é comum a todos. E0 sobre Z0. É comum. Vou colocar em evidência. E0 dividido por Z0, termo comum para todo mundo. Tem em todos os termos. Tá? Tem na onda 1, tem na onda 2. A fase da onda 1 e a fase da onda 2 são diferentes, mas tem termos iguais. Então, o que é igual? O iômega-t e o K0Z cosseno de θ. Isso é comum. Então, termos comuns. Aí, nós vamos ter que começar a... Vou colocar assim, isso vezes o que a gente vai colocar aqui entre chaves. Aí nós vamos ver o seguinte, ó. Tem componente Z e tem componente X. Componente X do vetor magnético. Vou começar por ela. O que tem? Menos cosseno θ é comum, menos cosseno de θ, direção de X. E aí o que nós temos? A onda número 1 tem uma fase que é e elevado a menos i K0 cosseno de θ vezes z, e a onda número 2 tem essa fase com o sinal mais. Seno de θ vezes x. E aqui, seno de θ vezes x. Tá? Então, isso aqui são os termos de diferença na direção de x. Já eu tenho uma outra coisa que é a direção de z. O que eu posso colocar em evidência? O seno de θ. Né? Posso colocar o seno de θ.
Ou, se eu quiser, só para deixar o sinal igual aqui, eu posso colocar menos. Tanto faz, eu escolho, né? Então aí o da onda 2 entra positivo e para ter mais seno aqui, eu tenho que ter um menos aqui, né? Tem que ter um sinal menos. Né? Porque alternativamente eu poderia colocar o menos em evidência em tudo aqui. Né? Então eu teria esse menos em evidência. Tá? Mas tanto faz, você pode escolher. Eu vou escolher menos seno, tá? O resultado final dá na mesma, obviamente. Vou escolher menos seno. Então, para a onda número 1, eu vou ter menos e elevado a menos IK0 seno de θ vezes x, porque menos menos vai dar o mais que está aqui, e é o termo que vem da fase 1, que não é comum. E a onda 2, o menos já foi colocado em evidência, então eu vou ter mais e elevado a IK0 seno de θ vezes x. Tá? E aí eu posso fechar a chave aqui. Tem uma somatória vetorial de fatores. Eu tenho uma soma vetorial. Tá? Bom, agora, naturalmente, que você pode trabalhar isso aqui e perceber claramente que esse fator aqui, ó, é 2 vezes o cosseno de K0 seno de θ vezes x, tá? E esse outro termo que está aqui, ó, é a exponencial menos a outra. Então, se você escrever isso aqui, outra forma de fazer, cosseno mais i seno do argumento. E aqui, cosseno menos i seno do argumento. Tá? Você pode ver que isso daí vai te dar um fator 2i, isso aqui dá 2i, seno de K0, seno de θ vezes x. Tá? Dá 2 vezes o seno. Então, o campo resultante, a gente pode agora expressar esse fator 2, que aparece tanto para a componente x quanto para a componente z. Nós podemos explicitar aqui para frente da equação, nós podemos agrupar esses fatores na forma cosseno e aqui seno. Um imaginário vai aparecer na componente z e o campo resultante, item B, campo resultante, vai ser dado da seguinte maneira. H resultante é igual 2 vezes E0 sobre Z0. Posso até colocar o sinal menos em evidência nos dois termos. Então, igual menos 2 vezes E0 sobre Z0, menos 2 vezes E0 sobre Z0, E elevado aí ômega t menos K0, o cosseno do ângulo θ vezes Z, vezes, vou colocar um pontinho aqui, tá? Não é produto escalar nenhum, é só para lembrar que tem que multiplicar o que vem entre parênteses aqui. Então, olha só, cosseno de θ, o menos já foi para frente aqui, e o 2 também, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Cosseno de θ, cosseno de K0, seno de θ vezes x, na direção de x, menos, ou mais, né? O menos foi para evidência também, mais i, seno θ, seno de K0, seno de θ vezes x, na direção de z. E este é o campo magnético resultante. Veja que o campo elétrico tem componente y e o campo magnético tem componentes x e z. Tá bom? Então, o campo magnético é perpendicular ao elétrico. Ainda assim, ó, o E resultante é perpendicular ao H resultante. Então, poderia ser diferente, né? Porque o H é resultado de um rotacional. Então, o rotacional vai produzir um vetor que é perpendicular ao E. O H é proporcional ao rotacional de E. Então, ele é ortogonal a E. Ele tem que ser ortogonal a E, e é mesmo. O elétrico resultante só tem componente Y, o magnético resultante tem componentes X e Z. Só que a componente X tem uma diferença de fase de 90 graus aqui, certo? Então isso aqui é um ponto muito importante que a gente pode discutir aí para frente. Bom, só algumas questões aqui de geometria, tá? Você poderia tirar tudo por geometria também. Veja só o seguinte, o H1 e o H2, tá? Naturalmente. Então, vamos fazer aqui para a onda número 1, onda 1. Onda 1, veja só. Nós temos o N1
e nós temos o campo elétrico da onda número 1. Tá? O termo de fase é o termo de fase para a onda 1, né? Para a onda 1, o termo de fase é aquele E elevado a I ômega t menos K0 fase, né? O termo de fase, você já sabe qual é. Vou escrever aqui, fase 1. Ômega t menos K0 seno de θ vezes x menos K0 cosseno de θ vezes z. Né? Isso aqui te dá a direção de propagação da onda número 1. Então, o N1 está aqui. Esse aqui é o eixo Z. Veja só, eixo Z, ângulo θ. N1 vetorial com o E vai te dar o campo magnético da onda número 1. Você pode fazer isso aí para a onda número 2, mas eu vou fazer aqui só para a onda número 1 para você ter ideia da geometria do problema. N1 sobre a impedância do meio. Então eu quero saber aqui o seguinte. Primeiro, eu sei que o campo magnético H1 em módulo, se você olhar o módulo do campo elétrico da onda 1, ele vale E0. Então o módulo disso aqui é E0 sobre Z0. Tá? Porque o módulo do campo magnético é o módulo do elétrico dividido pelo módulo da impedância, mas aqui a gente está no vácuo. Tá? Então, olha só, N1 vetorial com o E da onda número 1, que está apontando aqui para fora do plano do quadro, porque ele é Y, né? Esse aqui é a direção de X, esse aqui é a direção de X, tá? Ele tem que estar para cá, ó. Esse aqui é o H da onda número 1. Tá? Pura geometria aqui. Se isso aqui é o ângulo θ, o H1 tem que ser também perpendicular ao N1. O N1 está exagerado em termos do tamanho do vetor aqui, né? Ele tem tamanho unitário. Bom, se bem que não faz diferença, porque N é adimensional, H é medido em unidades de H e E é medido em unidades de E. Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, é 90 menos θ. E, consequentemente, este ângulo aqui é θ de novo, porque aqui daqui do eixo Z para o eixo X também é 90 graus. Tá? Então, aqui também é 90. Consequentemente, eu posso olhar aqui da figura e dizer o seguinte, bom, o H tem módulo, o módulo de H, módulo do H1, o tamanho do H1 é E0 sobre Z0. Quero saber quanto vale a componente H0 componente X. Quanto vale a amplitude da componente X? Bom, componente X eu tenho que projetar sobre o eixo X. Vale o quê? O tamanho, E0 sobre Z0. O cosseno do ângulo, né? Porque é o adjacente aqui, cosseno de θ. E é menos, porque está orientado para baixo. Ó, regra da mão direita, para baixo. Então, essa componente está apontando para baixo em X, então é menos. O H0Y não tem, porque ele está totalmente contido no plano, né? Já que o elétrico é totalmente para fora, então o magnético tem que ser contido nesse plano aí junto com o N. Ele tem que ser ortogonal ao N, mas dá um jeito de colocar os dois perpendiculares no plano que os contém, porque o E está Y, então o magnético só pode ter componentes X e Z. Para cada onda plana e para o resultante também, nesse caso. Tá? Então, isso aqui para a onda 1, tá? O H da onda 1, o H0Y da onda 1 e o H0Z da onda número 1. Tá? E aí, veja só, o que eu tenho? É o tamanho, E0 sobre Z0. Poderia ter uma fase, aí é melhor fazer algebrismo, mas aqui dá para fazer assim. Tá? E0 sobre Z0, tamanho projetado sobre o eixo Z, só que projetado sobre o eixo Z é isso aqui, ó. E está apontando para frente em Z, então positivo em Z. E esse cara aqui é o cateto oposto. Então é o tamanho vezes o seno. E0 sobre Z0 vezes o seno de θ e aponta para lá. Ó. Então esse aqui é o H0Z da onda número 1 e essa quantidade aqui é o H0X da onda número 1, produzindo esse vetor. Vai lá no cálculo e vê o que deu. Tá? Então o H vetor é esse H0, naturalmente, que é um vetor, é para a onda plana número 1, o H da onda 1 é esse H0, elevado aí fase da onda 1, que é ômega t menos K0 x menos K0
K0 seno θ vezes x menos K0 cosseno de θ vezes z. Tá? Então, para a onda número 2, você vai ver lá, vai chegar à conclusão. Né? A onda número 2 tem o N2 assim, né? N2 está aqui, o ângulo θ está aqui, o campo elétrico está aqui, da onda número 2. Então, N2 vetorial com o E da onda 2, tem que rodar esse na direção daquele. Regra da mão direita, N2 vetorial E2 vai dar um campo aqui, ó. Tá? E naturalmente esse aqui é o eixo Z, esse aqui é o eixo X, esse volta a ser o ângulo θ. E aí você pode ver, ó, as duas é a mesma numerologia, só que essa componente ficou invertida. Ficou com um sinal menos aqui na onda 2. Na onda 2 ganha um sinal aqui. Então, esse aqui seria o H da onda número 2. Então, regra da mão direita, tudo mais, geometria, um pouquinho de geometria você tira, você pode confirmar o seu resultado do cálculo analítico. Bom, depois tem que somar vetorialmente os campos. E aí o resultado é essa coisa que está aqui. É esse negócio que está aqui. Bom, então é cosseno, cosseno, mais I seno, seno. E o sinal menos está na frente. Tá bom? Então guarde bem essa expressão, anote aí no seu caderno. Que agora nós vamos calcular o vetor de point. Então nota o seguinte, né? Nosso item C aqui, vetor de point. O que você vai fazer? É a estratégia mais inteligente, né? Você já tem o campo elétrico resultante, tem o campo magnético resultante, então você vai aplicar esta regra para os resultantes. Esse é o vetor de point em médio. Tá? Então aqui, resultante, e aqui também é o resultante. Agora nota que isso aqui, ó, é diferente de módulo do campo elétrico resultante ao quadrado dividido por 2 vezes a impedância do meio, numa direção n lá que você pense que poderia calcular. Porque essa expressão aqui vale para a onda plana uniforme. E a nossa solução não é onda plana uniforme. Então eu preciso fazer essa conta aqui. Não tem jeito, não adianta tentar calcular lá. Tá? Nesse caso, não tenho que ir para a expressão geral. E por que não dá para fazer? Veja só, no nosso problema, se tiver mais ondas ainda para superpor, é pior ainda, tá? Mas no nosso problema, veja só, nós temos real de E1 mais E2, vetorialmente, tá? Produto vetorial com o complexo conjugado da onda 1 mais o complexo conjugado da onda 2. Quem que quer fazer essa conta? É chato, porque você vai ter que fazer o quê? O meio de real de E1 vetorial H1 complexo conjugado, mais esse vetorial com aquele, mais metade de real E2 vetorial H2 complexo conjugado, mais metade de real de, e aí tem os termos cruzados, E1 vetorial H2 complexo, mais E2 é o campo elétrico da onda 2, produto vetorial com o campo magnético da onda número 1. Então, isso aqui, ó, esse termo daqui, ó, é o vetor de Poynting da onda 1. Médio, né? Esse aqui é o vetor de Poynting médio da onda 2. Vou colocar médio da onda 2. Médio da onda 1. Médio da onda 1. Para esses termos aqui, vale a regra E1 quadrado sobre 2 vezes a impedância do meio e tal. Mas esse termo aqui, ó, é um termo de interferência. E esse termo não é capturado pela soma dos vetores de Poynting. Então, note o seguinte, que o S médio de uma superposição é diferente da soma dos vetores de Poynting médios. É diferente. Tá? Por quê? Porque tem o termo aqui, ó, tem esse termo de interferência. Esse termo faz diferença. Uma quantidade que a gente está calculando aqui que não é linear nos campos. É um produto de campos. Então, produto não dá para você simplesmente somar os pointings. O pointing não é uma grandeza linear.
Tá? Depende de um produto. Tá? Analogamente, você deve lembrar que em circuitos elétricos, quando você vai fazer, por exemplo, duas fontes de tensão, eu quero saber quanto é a potência dissipada em cima de um determinado resistor no circuito. E você for aplicar o princípio da linearidade, você vai ter que fechar uma fonte, ou seja, curto-circuitar ela, calcular o efeito da fonte 2, depois fechar a fonte 2, calcular o efeito da fonte 1, a tensão total é a soma das tensões sobre o elemento, a corrente total é a soma das correntes, mas a potência não é o produto das potências individuais, porque tem o termo de interferência, do tipo V1 e 2 mais V2 e 1. Tá? Isso aqui é analogamente o que está acontecendo aqui. Tá? Você não pode fazer essa soma. O vetor de point resultante não é a soma dos vetores de point. Tá? Não é aplicável o princípio da superposição ao point. É aplicável aos campos. O pointing é derivado do resultante aqui. Tá? Então não dá para fazer aquilo. Dito isso, nós já temos os resultantes. Então vamos escrever aqui os campos resultantes e fazer essa conta. Tá? Então nós vamos ter 1 meio real. Vou escrever o campo elétrico aqui, ó, E0 na direção de Y, resultante, né? O resultante era 2E0 cosseno de aquele monstrengo que deu lá, né? Cosseno de K0 seno de θ vezes x, vezes o termo de fase resultante, que é E elevado a ômega-t menos K0 cosseno de θ vezes Z, tá? Na direção de Y. Então, esse aqui é o campo elétrico que nós estamos escrevendo. Produto vetorial com o campo magnético resultante, que é quem? Menos 2E0 sobre Z0, complexo conjugado aqui, tá? Mas eu estou supondo que é real, nós definimos lá no início do problema que era um número real. Seria complexo conjugado aqui, mas como é real, vai embora. Tá? E aí o que tem no campo magnético? Nós temos cosseno θ, cosseno de K0, seno de θ na direção vezes x, na direção de x. O resultado lá deu mais, mas nós temos que tomar aqui o complexo conjugado. Então, menos i seno de θ, seno de K0 seno θ vezes x. Então, aqui é o K0 seno θ vezes x. Isso está na direção de z, ok? E o campo magnético também tem o termo de fase. Esse termo de fase ele seria igual a esse aqui para a onda resultante, né? Para a onda resultante os termos de fase geral são iguais. E elevado a ômega-t menos K0 cosseno de θ vezes Z. Só que eu tenho que tomar o quê? O complexo conjugado. Então, menos aqui, ó, menos I. Tenho que trocar esse sinal. Então, note que esse termo de fase, que é um escalar, eu posso jogar para junto. Produto de exponenciais é exponencial da soma dos expoentes. Como é tudo imaginário e um é o complexo conjugado do outro, esse cara cancela aquele. Tá? Esse cara já cancelou aqui. Bom, e aí você vai ver o seguinte, ó. Isso aqui que está na direção de Y vezes isso aqui, ó, que está na direção de Z, vai dar um imaginário puro. É só uma representação de uma densidade de potência armazenada. Tá? Então, parte real, joga fora. Tá? Se você quiser fazer toda a conta, faça. Não tem o menor problema. Mas aqui fica claro, né? É um número real vezes um número imaginário. O resultado no produto é imaginário. Real vezes imaginário é imaginário. Imaginário vezes real é imaginário. E real vezes real ou imaginário vezes imaginário é real. Tá? Aqui eu tenho o quê? Esse cara, porque as exponenciais já morreram. Esse cara vezes esse aqui é o quê? É real vezes imaginário puro. Acabou. Até porque esse cara a gente assumiu que é real puro. Mas mesmo que ele não fosse, ele seria um escalar complexo que multiplicado por esse que posso manobrar, né? Não tem caráter vetorial, essa constante, daria módulo quadrado. Então a mesma regra se aplica se esse cara fosse complexo. Então o que nós vamos ter? 2 vezes 2, 4, sobre 2, 2.
E0 vezes o complexo conjugado, se fosse, daria o módulo ao quadrado, mas como a gente admitiu que é real, E0 ao quadrado. Essa impedância aqui é vácuo, ou então é um número real puro, já posso tirar da operação. Tá? E o resultante é isso vetorial com isso. Porque, como eu falei, isso com aquilo dá imaginário. Cosseno vezes cosseno dá, tem esse cosseno daqui, ó, dá um cosseno de θ, ó, nota, esse 2 E0, E0, Z0, já está tudo aqui na frente, cancelando um fator ainda. Cosseno de θ, esse cosseno vezes esse cosseno dá cosseno ao quadrado, ó, lembra que a gente falou ligeiramente que a densidade seria proporcional àquele cosseno ao quadrado, mas tem um fator de correção aqui, ó, cosseno de θ. Tá? Vezes quem? Y vetorial x. Lembra de novo, x, y, z. Y vetorial x para cá é negativo, para lá é positivo. Y vetorial x dá z, né? Porque eu poderia continuar o ciclo. Então, y vetorial x, z negativo. Mas olha aqui, esse sinal menos eu não tinha considerado ainda. Então, esse menos aqui, ó, me permite cancelar o menos que vem do AY vetorial AX e o resultado é direção de Z. Esse aqui é o vetor de Poynting resultante neste problema. Unidades, watts por metros quadrados, que é a unidade do vetor de Poynting. Ah, não coloquei unidade de campo magnético lá, esqueci. Mas é ampere por metro, eu sempre falo, é importante colocar a unidade. Eu mesmo cometi essa bobagem aí de não especificar a unidade, é ampere por metro, tá? Para o campo magnético, para densidade de potência watts por metros quadrados. Ok? Então vejam só, olha que coisa interessante. A direção de propagação dessa onda resultante, ela vai ser definida como a direção de para onde está indo a energia. Está indo na direção de Z. Tá? Então olha só que coisa. O campo elétrico, se nós fizéssemos um gráfico aqui, a direção Z. Tá? O campo elétrico é totalmente Y, o E resultante é totalmente Y, só que o magnético resultante, eu vou esquecer fase aqui, tá? Me permitam fazer isso, tá? O magnético resultante, ele tem uma componente aqui, ó, que é uma componente X, desculpa, HX, mas ele tem também uma componente HZ. E o Poynting só tem componente Z na média. O Poynting resultante propaga na direção de Z. Se você olhar para a fase resultante da onda resultante, você poderia chegar à conclusão: essa onda está andando, embora não seja muito correto você olhar só para a fase e dizer alguma coisa a respeito da direção de propagação da onda, tá? Quando é resultante é coisa meio complicada, mas se você olhar para a fase da onda resultante é isso aqui também, ó, E na I ômega t menos K0 cosseno de θ vezes Z. Tá? Então, se você olhar para a fase, essa é uma fase que está andando, a velocidade de fase está apontando na direção de Z. Embora, se você fizer a conta, você vai se surpreender, dá maior que C. Tá? Mas isso não é muito importante. Tá? Tem duas velocidades importantes, uma é de grupo e a outra é de fase. O que importa é a velocidade de grupo, teria que ter um pacote de ondas, você mostraria que essa velocidade é menor que C. Ou no mínimo, ou no pior caso, igual. Né? Mas enfim, a questão aqui é, olhando para a fase, você poderia dizer essa onda resultante propaga na direção de Z. Opa, tem campo magnético longitudinal. Tá? Esse componente HZ aqui é uma componente longitudinal. E ela está na direção de propagação da onda resultante. Já o elétrico é totalmente perpendicular. Então, esse modo é chamado modo TE, transversal elétrico. Lembra a ideia da transversalidade? Ou seja, T é M,
transversal eletromagnético, que implica campo elétrico e magnético ortogonais à direção de propagação, é válido sim, mas para onda plana uniforme, tá? Em meios lineares isotrópicos e homogêneos. Para uma onda resultante de uma superposição, a coisa muda de figura, porque como é que você define a direção de propagação? Bom, um meio de determinar a direção de propagação é para onde vai o point, para onde ela está levando a energia, para onde ela está transportando a energia. Esse cara aqui, ele tem embutido a direção de propagação, de transporte, tá? Propagação da densidade de potência, ou da energia por segundo, né? Densidade de potência. Então aqui, ó, se você tomar esta como a direção de propagação, a onda resultante tem uma componente longitudinal. Tem componentes transversas, o point resultante depende dessas duas aqui, mas existe uma componente longitudinal sendo transportada, e nesse caso ela é do campo magnético. Tá? Então, modus TEM, se você pensar em propagação ao longo do eixo Z, pointing na direção de Z, modus TEM seriam aqueles que teriam EZ igual a zero, HZ igual a zero. Tá? Os dois iguais a zero. EZ e HZ iguais a zero. Essa seria a situação. Os modos TE são aqueles que têm EZ igual a zero. O HZ vai ser diferente de zero. Nos modos TM, é o contrário. Você vai ter EZ diferente de zero e HZ igual a zero. E aí tem os híbridos. Que aí nem um nem outro é diferente de zero. É tudo misturado mesmo. Tem componente de E, componente de H. Se você fosse olhar instantaneamente, você teria um campo magnético resultante aqui, ó, formando um ângulo θ do campo magnético com a direção de propagação, né, do campo resultante. O campo resultante tem um ângulo θ que não é aquele θ lá, pode ser outra coisa aqui, tá? É um ângulo θ do H, é a relação entre as componentes. Dá até para calcular essa magnitude desse ângulo aí. Se você for olhar, é só dividir as componentes, tirar um arco tangente, lá você acha isso aqui. Depende do ângulo θ de cada onda, mas não é igual. Tá? Mas veja só, tem o campo magnético não forma 90 graus com a direção de propagação, porque este problema que eu propus aqui é um modo transversal elétrico. Tá? Exercício. Inverta tudo. Chame no início do exercício, dados o campo magnético H1 e H2, troque lá por H0, tá? E aí calcule tudo de novo. O H1 e o H2, o H resultante, o E resultante, o pointing, etc., você vai ver que você vai obter a solução dual. Tá? Se você começar o problema lá no enunciado do início da aula de hoje, dizendo dados os campos magnéticos de duas ondas planas uniformes propagando no vácuo, H1 igual a H0, vetor, né? H1 só troca E por H, E1 por H1, E2 por H2, E0 por H0. Faz toda a conta de novo. Tá? Se você fizer toda a conta de novo, você vai achar um modo TM. Aí ele vai ser transversal magnético. O magnético vai ter só componente Y e o campo elétrico vai ter componentes X e Z. Faça isso, é um exercício bem interessante. Tá bom, falta o último detalhe, que é para encerrar a aula, que é o item D, aplicações. Tá? Eu vou começar pela aplicação número 1, vou falar de duas aplicações aqui. Número 1, tá? Experimento da dupla fenda de Young. Ok? Eu não sei mais se existe nos currículos de engenharia a disciplina de física experimental, onde você vai lá fazer o experimento de difração, mas você pode fazer isso em casa muito facilmente, tá? E você pode encontrar aí no YouTube inúmeros vídeos mostrando esse tipo de coisa.
Você pode usar a complementaridade, pegar dois fiozinhos de cabelo, tá? É o complementar da dupla fenda e jogar um feixe laser aí de um laser. Ou se você quiser, você faz uma dupla fenda meio marota e meio gambiarra na sua casa. Mas se você tiver um laser pointer, vai lá, coloca numa parede lá uma folha lá ou uma coisa que te permita, numa sala mais escura, tá? Que te permita enxergar as franjas, joga isso na dupla fenda ou então nos dois fios de cabelo que são finos o suficiente, tá? Você vai ver um padrão de difração, tá? E esse padrão aí tem a parte da interferência das ondas passando por cada fenda, tá? E o resultado é um padrão de interferência, tá? O problema que a gente usou agora, tá? O problema é uma aproximação. O problema resolvido é uma aproximação. Rigorosamente falando, qual é a aproximação? A aproximação é a seguinte, olha. Você tem aqui a dupla fenda, tá? Então, vou tentar desenhar um pouco melhor. Dupla fenda. Tá? Lá na frente, ó, é o anteparo, então aqui é a dupla fenda. Lá na frente é o anteparo, onde você vai medir. E nas imediações desse anteparo é que você vai atribuir as suas coordenadas próximo aqui, né? Próximo da parede onde você vai projetar, você joga um laser aqui, vai projetar lá, você vai ter o seu sistema de coordenadas do problema que a gente resolveu agora, tá? Então o que acontece aqui? Você ilumina aqui, ó, com um laser, que é aproximadamente uma onda plana uniforme na imediação da dupla fenda, tá? Esta dimensão aqui, ó, da fenda, ó, é por aqui que passa a luz. Eu vou chamar de dimensão A. Então aqui é A e aqui é A. Ela é muito menor do que a distância de separação de uma fenda para outra, que eu vou chamar de D. Tá? Então, para o seu experimento ser válido nesta circunstância, você tem que ter esse cenário aí. A muito menor do que D. Então, eu vou tentar simetrizar aqui o nosso eixo Z. Tá? A origem do eixo Z você pode deslocar para onde você bem entender. Tá? O problema não é tão relevante isso, mas você tem aqui o anteparo, é a sua parede, o eixo X é paralelo à parede. Tá? Esse aqui seria o eixo X. E o eixo Z é o eixo dado pela propagação aqui. Z, tá? Agora veja só. O princípio de Huygens, ele fala que cada fenda, se você tomar ela como uma fonte pontual, e aí tem uma outra aproximação envolvendo esse problema, que é supor que a fenda ela é muito extensa para cá. Então ela é uma fenda que, se você olhar de frente, tá? Se você estiver olhando a fenda assim, ó, a luz está chegando aqui, indo lá no anteparo, está olhando o que é a fenda, ela é assim, ó. Você tem duas janelinhas aqui, tá? Essa aqui é a dimensão A, essa aqui é a dimensão A, e a distância entre elas é D. Esse aqui é o eixo Y, e esse aqui é o nosso eixo X. Tá certo? Ó, desculpa, isso mesmo. Esse aqui é o eixo X, o eixo X é, é cortando as duas janelas, só olhar lá na figura, e o eixo Y seria esse eixo para fora do plano do quadro. Então eu estou olhando de frente, estou olhando a dupla fenda aqui, tá certo? Então teria esse aqui, o eixo Y. Claramente o eixo Y é esse aqui, né? Como no problema lá, o eixo Y apontando para fora do plano do quadro. Tá? Então, a condição é que este cara daqui, ó, este LY, vou chamar assim de LY, o LY é tipicamente muito maior do que qualquer outra das dimensões envolvidas também, tipicamente, tá? É muito maior do que D e do que A. Perdão. Bom, então olha só, princípio de Huygens.
Esse cara, ele vai emanar ondas nesse problema em que o y não é uma variável. Vocês notem que na dependência espaço-temporal das ondas que foram utilizadas aqui, nem na resultante e nem nas componentes houve qualquer dependência da variável y. A única coisa é que a gente polarizou o laser. Então, o laser incidente está polarizado assim, ó, o campo elétrico do laser incidente está polarizado de tal maneira que o campo elétrico ele está assim. Mas você muito bem poderia polarizar o campo magnético, que é a polarização dual, você vai ter outro modo que é o TM. E na prática você vai ter uma mistura se você não polarizar o laser. Tá? O laser normalmente é, no mínimo, parcialmente polarizado. Então, esse cara sendo muito longo aqui é como se o seu problema fosse de fato bidimensional, tá? E aqui você emana ondas de natureza cilíndrica a partir de cada fenda. Tá? Então aqui emana ondas cilíndricas, a fonte é o mesmo laser. Essas ondas vão se tornando cada vez mais planas à medida que você se afasta e lá longe plana uniforme. Tá? A mesma coisa para esta outra aqui, ó. Você vai tendo ondas cada vez mais, os cilindros vão se tornando cada vez mais a superfície mais plana, uniforme, e você vai ter o seguinte, ó, emanando desta fenda aqui, ó, eu vou fazer um corte aqui, tá, para exagerar o ângulo lá. Esta fenda aqui, ó, eu vou tentar fazer, mas aqui fica muito. Tá? Esta fenda aqui, ó, a de cima produz o N2. E a fenda de baixo, se você olhar até lá, ó, ela produz o N1. E lá longe, essas ondas de natureza cilíndrica são praticamente ondas planas. Tá? São praticamente ondas planas uniformes. E aí o seu resultado é aquele lá. Tá? Agora, qual é a condição? Veja só. Isso aqui, ó, desse ponto central, que é o meio entre as duas fendas, até a fenda de cima, você pode chamar de D sobre 2. Porque o lado de baixo é outro fator de D sobre 2. Tá? E a distância típica do anteparo, a distância do anteparo até a dupla fenda, eu vou chamar de L. Tá? Então eu tenho D, separação entre as fendas, separação entre as fendas, e o L é a distância até o anteparo. Mas então, vejam só, quanto valerá este ângulo θ? É o mesmo que este ângulo daqui, ó. Por geometria básica, é o mesmo que esse ângulo de baixo aqui, ó. Formado por este triângulo aqui, ó. Comprimento L, até lá, né? A minha figura não ficou tão boa. E esse comprimento aqui com essa distância aqui, ó. Então, basicamente, se você for olhar a tangente do ângulo θ, depende de quem? Depende do cateto oposto sobre o adjacente, ou seja, é D dividido por 2 L's. Essa é a tangente do ângulo θ. Mas isso aqui é aproximadamente o θ, que é aproximadamente o seno de θ, porque você faz o quê? D muito menor do que L. Então, o seu experimento tem que ser assim. O D é a separação entre as fendas, algo na faixa de 1 milímetro, e o L na escala de metros. Ou, se você conseguir 100 micrômetros a separação, mas aí às vezes não dá para fazer muito bem, tá? 1 milímetro, vamos dizer assim, 1 milímetro de L escala de metro, 1, 2, 3 metros. Aí você vai ter um ângulo pequenininho. E de fato, daí, emanando da fenda, você vai ter quase que ondas planas uniformes. Aí veja só. Qual é o point resultante no nosso problema? Point médio resultante é igual 2 vezes o valor do campo elétrico que está
incidindo lá na dupla fenda, ao quadrado, dividido pela impedância do meio, que é o vácuo. Isso aqui é uma amplitude de potência, de densidade de potência. Isso aqui já dá watts por metro quadrado. Cosseno de θ, cosseno quadrado de K0, seno de θ vezes x. Porém, o θ é pequeno. θ é aproximadamente d sobre 2L. Então, nesse cenário, o cosseno vai ser aproximadamente 1, o seno vai ser aproximadamente o θ. Eu preciso lembrar que o K0 é 2π dividido pelo lambda, certo? Porque é a relação fundamental da ondulatória aqui, sendo usada. Então, a densidade de potência, e nota, isso aqui depois, se você fizer a conta, não vai depender da polarização. O problema dual proposto vai dar a mesma coisa. Para o Poynting, o resultado é o mesmo. Só que aqui vai trocar por H0, o Z0 vai aparecer multiplicando, mas fora isso, o resultado é igual. Então, você vai ter aqui o seguinte, olha, uma amplitude, que você pode chamar de S0, aproximadamente, né, direção de Z aqui, está propagando para lá, ó, chegando na parede lá no anteparo. Cosseno quadrado de 2π sobre lambda, 2π sobre lambda 0, vezes d sobre 2L, vezes x. Opa, dá para simplificar coisas aqui, ó. Né? Vai ficar o quê? Π vezes d vezes x, dividido por lambda 0 L. Ok? É isso. Π vezes d vezes x, dividido por lambda 0 L. Ache os mínimos. Tá? Aonde que estão os pontos D escuros aqui? Ou ache os máximos também. Ache os mínimos e máximos, tá? Do padrão de interferência lá na parede. O que você vai ter? Você vai ter que, para achar os máximos, vou fazer para os máximos aqui. Máximos, cosseno ao quadrado de π dx sobre lambda 0 L tem que ser igual a 1, que é o máximo valor possível do cosseno. E nesse caso, veja só, você vai ter os x de máximos. Vou usar a letra M maiúsculo, os x dos máximos, vezes π vezes d, dividido por lambda 0 L, tem que ser igual a múltiplos de π. Múltiplos de π. Onde? Quais múltiplos? N, né? Eu vou chamar de N aqui, Nπ. Onde? 0 mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3, significa o quê? Que tem um em x positivo e um em x negativo. Tá? Então, os x de máximos vão corresponder a o n, o π cancela, vão corresponder a n lambda 0 L sobre D. Esses são os máximos. Ou você pode deixar assim também, ó. X máximo vezes D dividido por lambda 0 L tem que ser um número inteiro. N tem que ser um inteiro. E esta relação aqui é bem conhecida em qualquer livro de física. Por exemplo, um curso típico, aquelas físicas mais introdutórias. Física 4, tipicamente, é onde você estuda mais os efeitos de difração. Tá? Então, os máximos acontecem aqui e os mínimos, bom, aí é só fazer isso aqui, o múltiplos ímpares de π sobre 2, mais menos, né? Os múltiplos ímpares de π sobre 2. Você vai achar outra equação para os mínimos. Então, você vai ter aqui franjas, onde um é um ponto positivo é em x igual a 0, depois vai ter o outro máximo aqui, depois vai ter outro máximo aqui, depois vai ter outro máximo aqui, outro máximo aqui. A aproximação quebra quando você já não pode mais tratar a sua onda como plana uniforme, você começa a ter que calcular os efeitos da própria dimensão A, que foi desprezada, porque as fendas não podem ser tratadas como duas linhas meramente e tal. Começa a quebrar um pouco essa aproximação. Mas ela é uma aproximação boa, relativamente boa para esse problema.
Segundo problema. Segundo, polarização TE. Veja que a gente já está tratando também de guias de ondas aqui. Polarização TE nos guias metálicos de placas paralelas. Tá? Então, é uma parte das soluções, não são todas, mas você pode ter esse tipo de problema aqui, ó. Esse aqui é o eixo Z, esse aqui é o eixo X, certo? É um capacitor de placas paralelas, só que operando em frequências muito altas, aí você tem um efeito ondulatório lá dentro do capacitor, digamos assim. O que você tem aqui? Ó? Você tem uma placa metálica em cima. E você tem uma outra placa metálica aqui embaixo. Eu posso simetrizar ou não, né? Mas esse caso aqui foi resolvido como sendo simétrico, tá? Então esse aqui é o x, digamos, esse aqui é o x igual a menos d sobre 2, e esse aqui é o x igual a d sobre 2. Então, o tamanho aqui, ó, total é d. Certo? O tamanho total de separação entre as duas placas, tá? Vamos ver se aqui eu tenho algumas folhas, tá? Tem essa circunstância aqui, ó. Tá? É uma placa em cima e uma placa embaixo, tá? Tem duas placas e no meio do caminho aqui o eixo Z aponta para lá. Bom, ele poderia ser para qualquer lugar, mas você adotou uma convenção, então você tem uma placa aqui e a outra aqui embaixo, tá? E aí você pode fazer o quê? Você pode injetar uma onda N1 aqui, ó, uma onda N1. Lembre que essa onda ela varre todo o espaço. É uma onda N1, metal, tá? Então aqui é metal. E suponha ideal, condutividade infinita. Aqui também é metal, condutividade infinita. Suponha ideal. Vai produzir uma reflexão interna total, que é a onda N2. E qual é o ângulo aqui? Ó? Veja só, se você disser que o ângulo com o eixo Z, eu vou transportar aqui para uma linha paralela ao eixo Z. Se você disser que esse é o ângulo θ, o ângulo θ está aqui. Ó. Então esse aqui seria o ângulo de incidência. Tá? Seria o complemento, seria 90 menos θ. Então aqui também vai ser θ, de tal maneira que você pode transportar esse vetor para cá. Ó. N2, ângulo θ. Tá? Então essa onda ela está andando em zigue-zague. Você tem uma superposição de duas ondas planas dentro do guia. Né? É uma representação. Tá? Então você tem a onda N1, a N2 refletiu lá, reflete aqui e produz o N1. Tá? Só que nota o seguinte, né? O N1 está incidindo em tudo aqui. Né? Tem N1 incidindo aqui. E tem N2 refletindo. Tá? Refletindo. Então, vai produzir aqui nesse lado o N1 está incidente, o N2 está incidente e o N1 refletido. Na realidade, você não tem como dizer quem é que aconteceu primeiro, mas você injetou uma onda lá dentro, ela vai andando nesse zigue-zague. E aí, polarizada na polarização TE, ou seja, essa onda incidente primeira aqui tem o campo elétrico assim, e aí a onda refletida vai ter um campo elétrico aqui exatamente nessa posição da mesma forma. Então, esse aqui seria o seu E2, tá? O E da onda 2. Só que aqui tem um detalhe, né? Qual foi a solução do campo elétrico que a gente encontrou? Solução do campo elétrico, aqui dentro, já depois de feita toda essa conta, o campo elétrico ele ficou assim. 2E0 cosseno de K0x seno de θ, ou K0 seno de θ vezes x, e elevado a ômega t menos K0 cosseno de θ vezes z. Vou mudar de variáveis, é mais útil fazer assim, ó. K0 cosseno de θ é um valor Kz, K0 seno de θ é um certo Kx, então a sua solução pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. E0 cosseno de Kxx elevado a ômega t menos Kzz. Tá?
Se você jogar esta solução resultante na equação de ondas, ela tem que satisfazer a equação de ondas. Tá? Então, da equação de ondas, você pode mostrar isso aqui, ó. Kx quadrado é aquela história da relação de dispersão. Tá? Como você tem mais de uma onda plana, para cada onda plana se satisfaz, só que uma onda tem menos kx e a outra mais kx, ao quadrado é a mesma coisa. Mais ky quadrado mais kz quadrado igual a ômega quadrado sobre, no caso aqui, se você tiver entre as duas placas, tá? Aqui é o eixo z, aqui é o eixo x, aqui é o mais d sobre 2 em x, e aqui é o menos d sobre 2 em x. Tá? Se você colocar aqui ar ou vácuo, a velocidade é c do meio material, é c do vácuo nesse caso. Como não tem o ky nesse problema aqui, você vai ter kx quadrado mais kz quadrado igual a ômega quadrado sobre c0 quadrado. Você pode mostrar isso aqui, ó. Então daqui você já tira uma relação. Kz tem que ser a raiz quadrada de ômega quadrado sobre c0 quadrado menos o kx quadrado. Tá? Agora, um detalhe muito importante para esse tipo de modo, tá? Esse tipo de modo TE, para o TM também vai aparecer um conjunto de relações importantes, é que o campo elétrico resultante aqui, ó, aqui é metal, é condutor ideal. E aqui também. O campo elétrico resultante e resultante em X igual mais ou menos D sobre 2, que é as fronteiras aqui do seu problema, são as condições de contorno que você tem aqui, e são superfícies metálicas, aquelas componentes do vetor E que são paralelas aos metais, e nesse caso superfícies são superfície ZY aqui, superfície ZY aqui, tá? Nessas duas, os componentes de campo que são paralelas ao metal ou aos metais tem que ser necessariamente zero. Lembre, né, que o campo que tangencia uma superfície metálica resultante tem que se anular. Tá? Então isso vai te impor uma condição que, primeiro, né, aqui eu esqueci a polarização, é Y. Tá? A Y. Tá? Esse campo ele é totalmente paralelo à superfície do metal. Veja só, ele é Y aqui e ele é Y lá. Então ele é todo ele paralelo à superfície, tangencial às superfícies dos condutores. Eu tenho uma superfície aqui, esse campo ele está Y, então ele está tangenciando aqui. E lá embaixo também, ele é Y, ele está tangenciando. Essa componente tem que ser zero. Aqui dentro não importa, mas nas interfaces sim, tem que ser zero lá. Então isso produz uma condição que diz que cosseno de kx tem que ser para todos E e T, para todos E e T. Então esse exponencial nunca se anula. Esse zero eu não quero que seja nulo, senão é a solução trivial do problema, né? Solução de uma equação diferencial homogênea, ou seja, que não tenha fontes, uma delas é sempre função é igual a zero, mas isso eu não quero, tá? Então esse zero tem que ser diferente de zero, isso implica que kx em mais ou menos d sobre 2, mas como é uma função cosseno aqui, vira tanto faz se eu calculo na primeira ou na outra. Se não for uma função simétrica, eu tenho que calcular uma condição aqui e outra lá. Tá? Mas nesse caso dá na mesma, porque é a função par, igual a zero. Isso aqui vai implicar o quê? Kxd sobre 2 igual um múltiplo ímpar de π sobre 2, onde esse n vai ser igual, poderia escrever assim também, né? 2n mais 1 π sobre 2. Aí eu posso tratar o n como qualquer inteiro, né? Onde n vale 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eu poderia trabalhar assim. Né? Então veja só, nessa circunstância, a solução vai te dar que o Kx tem uma frequência mínima de corte, né? Ele vai ser dado por um múltiplo 2n mais 1, 2n mais 1, π sobre d. Isso aqui é um inteiro ímpar, nesse tipo de solução aí, na forma como está escrito, tá? Na forma como está escrito, sobre d. E aí isso vai implicar que, se você quer um kz que é um número real, ou seja, uma onda propagante, se você calcular, você pode calcular
para qualquer kx que você colocar aqui. Qualquer frequência, qualquer kx. Mas aí, em geral, tá, você pode ter, para qualquer kx não, desculpa, para qualquer frequência. Tá? O kx tem que ser dado por essa condição aqui, é a condição de fronteira das equações de Maxwell. Tá? Então, se você colocar esse número lá dentro, você veja só, você vai ter valores de KZNs. Os KZNs são dados por a raiz quadrada de ômega sobre C quadrado, ômega sobre C0 quadrado, né, tudo ao quadrado, menos um número aqui, ó, vou chamar assim, ó, um inteiro 2n mais 1 ao quadrado, π ao quadrado, dividido por d, que é a distância de separação aqui. Eu acho que não está dando para ver aí muito bem, tá? Por d ao quadrado. Tá? Mas a questão é a seguinte, ó, nessa fórmula dá para ver, se você coloca um kx finito aqui, ó, e note que esse número que está aqui, ó, ele tem um valor mínimo, tá? É no mínimo π sobre d, né? Porque eu posso colocar o n igual a zero aqui, então a primeira solução é π sobre d. Então, para a primeira solução, que é o modo fundamental, é o menor dos kx possíveis, os outros são maiores, tá? Então o kz do modo fundamental, chamado assim modo fundamental, é aquele que tem a menor frequência de corte, ele vai ser calculado assim, ó, ômega quadrado sobre c0 ao quadrado menos π sobre d, tudo elevado ao quadrado. Esse aqui é um número finito. Então, se você colocar uma frequência ômega, tal forma que calculando isso aqui d menor que aquele número, esse número dentro da raiz quadrada dá negativo. Se der negativo, a raiz é um imaginário puro. Significa colocar um imaginário puro aqui que vai produzir o quê? Decaimento exponencial, chamado modo evanescente. Tá? Então, naturalmente, você tem que escolher uma frequência mínima. A mínima frequência do modo fundamental, que é quando eu escolho esse n aqui igual a zero, a mínima frequência de corte ela é dada por ômega zero tem que ser igual a C0 vezes π sobre D. Tá? Se ela for isso aqui, ó, C0 π sobre D vai dar exatamente zero e o Kz é zero. É a partir daí, para frequências maiores do que essa aqui, é que a onda propaga. Tá? E para frequências menores, evanece. Tá? Então você tem uma situação propaga, outra situação evanece. Tá? Então aqui já, veja, num guia de ondas, você pode ter uma frequência mínima para operar. Né? E depende de quem? Do material via velocidade da luz aqui dentro, mas depende das dimensões do guia, depende da geometria. Tá? Mas esse problema em específico, ele poderia ser aplicado aí, nessa situação, né? Na situação de um guia de placas paralelas, um guia de onda de placas paralelas, esse problema, essa solução resolveria. Não todos os modos possíveis, existem outros, tá? Mas resolve uma parte das polarizações TE. Tá? É um exemplo, dá para interpretar assim, é uma superposição de ondas propagando, uma refletindo no metal em cima, ela vai, reflete embaixo, né? Mas aí reflete aqui, então você tem uma onda andando em zigue-zague, daria essa superposição. E aqui isso define a frequência de corte também. Você, para cada modo, tá? Cada solução, cada n é um modo. Tá? Cada n é um modo. Então, o modo fundamental é n igual a zero. O seguinte é n igual a 1. O outro é n igual a 2. E assim vai. De tal maneira que você vai tendo frequências de corte. Você vai tendo frequências de corte. O que mais que daria para dizer aqui? Creio que era isso, sim, duas aplicações bem interessantes desse problema que ele apresenta o aspecto da superposição, ele apresenta um trabalho com ondas planas uniformes e ele nos dá insights de várias coisas, de várias características que aparecem em problemas físicos reais. Tá bom? Eu termino esta aula por aqui. Vejo-os na sequência.